Olá, sejam bem-vindos à TV Cresce Alagoas, o espaço de notícias do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do nosso estado. Confira agora mais uma das nossas ações. Os corretores de imóveis tiveram a oportunidade de participar da apresentação exclusiva do edifício Mansão José Lages Filho, um empreendimento planejado com o conceito de moradia de luxo na Ponta Verde, uma das áreas mais privilegiadas em infraestrutura de Maceió. Como uma escolha perfeita para quem busca exclusividade e conforto, o Mansão Lages foi apresentado aos corretores por Rafael Reis, executivo de vendas e gerente comercial da V2, com a participação de Clarissa Vasco, sócia-diretora da Mais AP, empresa especializada em móveis planejados. Reis também ressaltou a estrutura do empreendimento, que inclui áreas de lazer e convivência projetadas para atender às necessidades dos moradores, com espaços destinados ao entretenimento e à prática de esporte. O diretor do Cresce, Edilson Brasileiro, representou o presidente da instituição durante a apresentação. O evento ocorreu nesta quinta-feira, dia 30, no auditório do Conselho, e foi mais uma edição do Encontro com Construtores. Olá, pessoal. Bom dia. Estamos realizando mais um encontro do construtor. Hoje o Sérgio está em Brasília, por isso eu estou aqui para substituí-lo. Esse é o segundo encontro este ano, né? Esse encontro do construtor foi idealizado na minha gestão há 4 anos atrás, né? 4 anos atrás. Então, gostaria de registrar a presença do conselheiro César Pássaro, está aqui, a conselheira Alzira Fontan. Tem mais algum conselheiro? Não. Bom, vamos avisinho só rápido. Anuidade, que é 873, mas até o dia 15 tem um desconto de 6%. Se for no cartão, 11 vezes sem juros. E se for no boleto, 4 vezes. Até o dia 15 de março, à vista 4%, em 10 vezes sem juros no cartão e no boleto 3 vezes. Curso grátis online, inscrições abertas até o dia 2 de 2 de 25. HP 12.6, documentação imobiliária, fotografia, perito judicial, prevenção à lavagem de dinheiro, lucro imobiliário, inferência estatística para avaliação imobiliária, locação e administração de imóveis, sistema de registrar notarial, noções básicas de negociação. Tá no link, é só entrar. Outro assunto que eu julgo importante, a nossa reforma, ampliação e reforma aqui na nossa sede. Temos reunião amanhã definitiva com o arquiteto Paulo Guzmão, para a partir daí colocar o edital na rua para a construção. Acredito que lá para abril, mais ou menos, ou talvez antes de março, a gente já começa essa construção, porque tem um procedimento da licitação e a gente já começa essa construção. É uma construção muito pensada. Foi pensado basicamente tanto nos colaboradores, mas principalmente nos corretores. Teremos 1 ou 2 salas para o corretor, toda equipada para atender os clientes. Logicamente, vai ter uma logística de atendimento e tudo mais. Mas acredito que para o final do ano, a gente esteja com essa obra concluída, né? Um assunto que a gente bateu muito para procurar espaço foi aumentar o auditório. O auditório vai ter 200 pessoas, deverá ser térreo, entendeu? Ser térreo, para facilitar o acesso, estacionamento do subsolo. Então, é um projeto muito ousado. Eu vou passar a palavra a Rafael Reis, que ela vai anunciar, que está aqui a Clarissa, da empresa Mais AP, parceira do Rafael, e vamos em frente. Um abraço a todos e muito obrigado pela presença. Bom dia, bom dia. Antes da gente iniciar, a Clarissa vai falar um pouco sobre a Mais AP. A Mais AP é uma empresa que está em parceria com a gente em relação aos móveis. Inclusive, não sei se todos já tiveram a oportunidade de visitar o Next Home, que é um empreendimento nosso, onde tem lá 2 apartamentos decorados. Se não tiver oportunidade, corram, porque a gente já está no prazo para colocar lá o stand para o chão. Então, vale a pena ir. O decorado está muito bonito.
né, e a Mais AP em parceria com a V2 que fez. Então vou passar a palavrinha para ela. Olá pessoal, bom dia. Falei com o Rafael hoje para pedir um espacinho assim rapidinho no início da apresentação dele para falar um pouco de uma novidade que a gente está trazendo junto à V2 Construções, que é a Mais AP. A Mais AP é uma empresa que foi criada por mim, pelo Ralph Filho e pela Mariana Vasco, com o intuito de facilitar a vida do cliente. A gente sabe que o corretor ele é um papel, é uma pessoa fundamental aí nessa venda do apartamento junto à construtora. Ele é a ponte da construtora e do cliente. Então, a Mais AP ela vem para potencializar essa venda, para trazer um produto de qualidade, um produto diferenciado e facilitar a vida do corretor aí na venda do empreendimento. A proposta Mais AP é entregar um apartamento completamente completo, né? Um apartamento porteira fechada. Então, você só chega com a chave mesmo, com a roupa do corpo e com a sua mala. A gente resolve tudo para você. Então, você chegar para o seu cliente e dizer que você tem economia de tempo, de dinheiro, né? Economia com relação à sua gestão. Você já tem uma equipe contratada, você já tem a obra que vai ser ministrada por outra pessoa. Então, isso é maravilhoso, né? A gente hoje sabe que o importante é a gente gastar tempo com o que realmente importa, que nossa família, nossos amigos. Então, nossa proposta é essa. O mercado ele vem mudando bastante. Eu sou arquiteta e eu sei que a gente teve uma mudança muito grande nos projetos no pós-pandemia. Então, a gente sabe que o cliente hoje ele não só quer um produto que ele more, ele também quer um produto para investir. E a Mais AP ela veio para trazer essa pegada e trazer um apartamento para rentabilizar. A gente atende um público que queira adquirir o apartamento para moradia, mas também que queira adquirir o apartamento para rentabilizar, para alugar por temporada, enfim. Então, é isso que a gente quer trazer, um produto novo. Aqui no slide, eu tenho alguns dos nossos... O que é que a gente oferece, né, o nosso escopo, todo o nosso material planejados, mobiliário solto, a gente faz um projeto funcional, a gente entrega o enxoval completo. Então, você não só entra só com os planejados, como algumas empresas estão fazendo. A gente entrega tudo com lençol, parte de panelas, talheres, tudo. Também temos condições de pagamento diferenciada. Quem quiser falar comigo depois aí da reunião, falar com o Rafael, né, a gente também consegue. E aí a gente resolve tudo. É só isso que a gente quer trazer para o cliente: praticidade, economia de tempo e facilitar a vida do corretor. Estamos presentes em 3 empreendimentos da V2, certo? A gente está no Next, no Wish e no Live. No Next, como o Rafael falou, nós temos 2 apartamentos decorados, né, na categoria Standard, e em cada um desses empreendimentos temos de 2 a 3 categorias. Temos a categoria Premium, que é uma categoria mais diferenciada, mais sofisticada, a categoria Essential, que é a categoria mais básica, né, mais enxuta, para aquele que quer um segmento específico e não quer gastar tanto, e temos a categoria Standard, que é o meu termo entre as duas, que é a que está no Next hoje. Nós também vamos fazer mais 2 apartamentos decorados no Wish, né, já iniciamos, né, toda essa parte de protocolo para iniciar a montagem dos apartamentos. E no Live também já temos alguns apartamentos que já foram entregues completamente prontos. Temos interesse também em trabalhar com outras empresas. Então, caso vocês não tenham nenhum desses produtos, mas tenham outros produtos de outras construtoras que queiram também fechar com a gente, fazer um projeto, a gente faz com certeza essa parceria com vocês. E também pagamos uma comissão para o corretor que queira fechar o produto Mais AP. Aqui está o meu contato, certo? Também estamos no Instagram, maisap.online. Então, caso queira saber um pouco dos produtos da gente, aqui está o QR Code do Next. Então, para cada empreendimento, a gente tem um apartamento pronto. Nós temos também um valor específico, dependendo da categoria que você escolha. E o Rafael tem meu contato, tem o nosso Instagram, tem tudo. Então, vocês podem falar diretamente com ele. Eu até tenho que te passar o material do Wish, que a gente tem 3 materiais: Live, Wish e Next. Né? E caso tenha outro empreendimento, a gente também pode conversar e ver o que é que pode ser feito. A gente também faz alterações de projeto, certo? Muitas das empresas elas deixam aquele projeto engessado. Então, caso o cliente ele queira dar uma carinha mais diferenciada para o projeto e fazer alterações, por exemplo, como acabamento, a gente pode fazer sim com a nossa parceira, que é a Finger, né, que já trabalha com a V2 há muito tempo, que já está há muitos anos no mercado. Então, a gente tem um material durável, a gente tem um produto diferenciado e a gente quer ajudar vocês tanto a adquirir esse produto como também a vender esse produto. Tá certo? Obrigada, minha gente. Um ótimo dia para vocês. Vou passar aqui a palavra para o Rafael e qualquer coisa podem entrar em contato. É sempre bom agregar a venda, né? Porque, querendo ou não, facilita demais a gente entregar, às vezes, um produto todo pronto para o cliente. Então, muitas vezes, o que ele quer é comodidade. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Mansão José Lages Filho.
é um produto que ele fica num terreno super desejado, né, onde era o Super Pizza, tanto que uma das nossas dúvidas era se dava o nome de edifício Super Pizza. Não, brincadeira, né? Não teria nada a ver, mas enfim. Esse nome, o terreno, na verdade, ele foi dado para a família, então eles tratavam isso como um tesouro, né? O terreno para eles era algo muito valioso, então eles escolheram a V2, foram lá na V2, né, ofereceram um terreno e sinalizaram para a gente, se a gente não chegasse nos números que fosse interessante para eles, aí sim eles partiriam para outra construtora. Então a gente se sentiu muito honrado por isso, de ter a honra de construir num dos terrenos aí mais privilegiados do que a gente tem disponível hoje. Não consigo imaginar um outro terreno tão bom quanto. Se vocês imaginarem, podem levar na V2, que a gente também tem interesse em incorporar. O nome é uma homenagem, tá, aos familiares, né? Então, ao José Lages Filho, então por isso que tem esse nome, Mansão José Lages Filho. Essa é a marca dele, então se vocês passarem hoje, o tapume já está com a logo da V2 e a gente está subindo uma construção lá. O que é essa construção? É o V2 Café. O V2 Café, ele tá hoje onde era o antigo Janga. Então a gente vai demolir ele, dia 1º ele entra em desuso, então agora ele já vai entrar em desuso e ele retorna dia 10 no terreno do Mansão José Lages Filho. Primeiro na lateral, onde era a Bloomer, uma loja de roupa, ele vai ficar lá temporariamente até a gente levar toda a estrutura para frente mar. E aí o V2 Café vai ficar ali bem próximo até a entrega, porque onde ele vai estar é a área de piscina, então não interfere a construção. E falando um pouco sobre o V2 Café, ele é um espaço que foi pensado para vocês, corretores. Então, se vocês não conhecem, a gente pode marcar para ir lá apresentar para vocês. A gente tem um cardápio assinado pela Flávia Soares, que é a chefe da Gran Cru. Então, se vocês levarem o cliente lá, ele vai poder comer, tomar um café, tudo por conta da construtora. Qual é a ideia nossa? É fazer com que vocês, corretores, levem o cliente e prestigiem ele. Inclusive, a gente mandou fazer um café no Espírito Santo, que é um café de 87 pontos. Nem sabia que café tinha ponto, mas a gente fez esse café. Então, se o cliente quiser e gostar de café, é mais um motivo para você levar o cliente lá e falar um pouquinho mais sobre os produtos. Então, se o escritório de vocês fica na parte alta ou fica mais distante, façam usufruto do V2 Café como extensão do escritório de vocês. Vai ser uma honra ter vocês, corretores, lá, já que o produto é pensado para isso. Seguindo um pouquinho sobre o Mansão José Lages Filho, antigamente, quando a gente ia falar de produto, era uma coisa muito mais rasa. Se a gente pegasse um folder de antigamente, ele tinha lá só perspectiva de fachada e planta, ponto. Hoje em dia, tem todo um conceito por trás do produto. Então, a gente não vende mais metro quadrado, a gente vende conceito. Então, por isso que se o cliente bate na V2 para discutir metro quadrado, ele não é o perfil da construtora. Eu quero preço, eu sou cotista. Esse não é o nosso perfil. Tá? Então, primeiro ponto, o ator principal desse produto é o mar. Então, a gente pensou em todo o projeto como que o cliente vai conseguir contemplar o mar. Então, em vários pontos que eu for falar do produto, é sempre pensando no mar de Maceió. Acho que a maioria de vocês aqui são alagoanos, vocês devem estar acostumados com a beleza que vocês têm aqui. Mas isso é algo fora do normal. Né? O mar do Maceió é algo absurdo. Eu já morei em Natal, minha esposa em Fortaleza, então eu já rodei bastante. O Nordeste, não tem nada igual ao que a gente tem aqui. Eu até brinco, quando eu vou com alguém no carro transitar pela cidade, a pessoa fala assim, não, Rafa, não vai pela praia não, porque é trânsito. Eu falo, que se lasque o trânsito, né? Não vou deixar de olhar para o mar, que é tão belo. Um outro ponto, a localização é algo fortíssimo, então ele fica próximo ao mar, onde a pessoa pode praticar atividade física, né, tá o tempo inteiro lá correndo ou fazendo natação, próximo a restaurantes, academia, supermercado. Então, é uma localização espetacular,
com todas essas facilidades. E o tempo inteiro a gente bate sobre sofisticação. Esse é um dos nossos pilares na V2. A gente tem muito claro lá dentro que o que trouxe a gente para esses 43 anos de história não leva a gente para os próximos. Então a gente tem que se reinventar a todo momento. Assim como vocês corretores. Se a gente for numa história recente, se eu falar 10 anos atrás, como que era feito um anúncio de um imóvel? Era no jornal, cheio de sigla, e hoje, como é que é feito? Né? É um vídeo super produzido, o cara sobe drone, você já vê à vista como vai ser do seu apartamento. Se vocês corretores não se atualizam, as coisas vão ficando pelo caminho. Da mesma forma é a construção civil. Então, o Gal Bacioli, que é um outro produto nosso, que fica ali bem em frente à placa Eu Amo Maceió, quando a gente fez o projeto, que é um projeto aí de 4, 5 anos atrás, ele tinha uma especificação. Quando a gente foi entregar, a tecnologia já era outra. O que a gente fez? Upgrade. Em câmera, em segurança, em tudo isso. Da mesma forma vai acontecer com Mansão José Lages Filho. Lá na frente, a fechadura com reconhecimento facial pode estar muito mais moderna do que é hoje. Hoje a gente tem câmeras de segurança lá no Galba, que se fica alguém transitando na frente do prédio por mais de 4 minutos, a câmera tira uma foto e manda para a portaria para que já acione a segurança. Então, as câmeras estão super avançadas tecnologicamente, mas daqui a 4 anos, bem provavelmente, a gente tenha coisas melhores. E a gente está sempre atento, o tempo inteiro viajando, nos informando, para fazer um produto sempre sofisticado e tecnológico. Falando um pouquinho sobre a localização, acredito que todos conheçam a localização. Então, a gente tem a implantação, né, a fotomontagem do projeto. Ele fica numa esquina e um ponto forte desse produto que a gente traz é o paisagismo. Então, a gente vem com um paisagismo muito bonito, muito exuberante. Aqui estão todos os projetistas. Então, eu tenho o Mariano Teixeira, que fez o projeto de arquitetura. O Chiro, que ele é responsável pela fachada, ele é um design de fachada que atua em Balneário Camboriú. Então, ele que traz toda a roupagem para o empreendimento. Eu até brinco com os corretores aqui. É uma pedra de granito e ela é verde, é linda. No folder, a gente não consegue relatar a beleza que vai ser essa pedra. Então, é um produto, ele foi muito feliz nessa fachada, trouxe muita modernidade. A Bia, responsável pelo projeto de interiores, então é com muito capricho, porque a gente entrega o produto todo equipado e mobiliado, e lá na V2 a gente tem 2 momentos muito agressivos em relação à venda. Quando a gente lança o produto, porque as pessoas conhecem quem é a V2, entendem que é uma empresa de 43 anos e ela cumpre os seus prazos, e quando a gente entrega o produto, porque aí a pessoa entra no prédio e vê tudo bonito como estava no folder ou até melhor. Tá? E o escritório do Cardim. Não sei se vocês conhecem Ricardo Cardim, ele é ele que faz todo o paisagismo de lá. Ricardo Cardim, ele ganhou a Casa Cor o ano passado. Né, é conhecido mundialmente, não nacionalmente só, mundialmente. Ele que fez o Shopping Cidade Jardim, ele que fez o Parque Global lá em São Paulo, que é outro ponto interessante. Quando forem a São Paulo, se tiverem oportunidade, visitem o Parque Global. É um mundo aquilo, é um bairro. Só para vocês entenderem, além dos empreendimentos verticais residenciais, vai ter uma faculdade, vai ter um dos maiores shoppings da América Latina, isso tudo dentro do empreendimento. O hospital não é tão bom, é um Albert Einstein que eles vão fazer lá. Faculdade do Einstein. Então, é um mundo. Só a maquete deve ser maior do que essa sala aqui. A maquete eles investiram $1 milhão. Então, vale a pena ter essa experiência, porque quando você vivencia isso, você conversa com o teu cliente com muito mais propriedade. Seguindo, a gente consegue visualizar muito bem toda essa questão do paisagismo, então a gente entrega exatamente da forma que está aqui, e inclusive das varandas, tudo com automação para que isso perdure. Então, para facilitar para o cliente, né, tudo tem automação em relação à irrigação, uma vez ou outra que vai ter que entrar o rapaz para fazer a poda. Mas isso traz beleza para o empreendimento e traz vida. Afinal, as grandes capitais, a cidade vai verticalizando. Então, cada vez mais ela vai verticalizando. É até interessante para a economia,
porque quanto mais a cidade verticaliza, mais o governo arrecada imposto. Então, é uma tendência à verticalização das cidades. E o que acontece quando a gente verticaliza muito? Muitas vezes você perde o verde. Então, agora, dentro dos empreendimentos, eles vêm batendo muito forte com o paisagismo. Aqui a gente tem a entrada principal para pedestre, tenho acesso aqui para, se tiver algum portador de necessidade especial, com a plataforma. A figura do porteiro ela fica mais recuada. Lá na frente, quando eu abrir a planta, vai ficar mais fácil de visualizar. Aqui é o Boulevard, então eu tenho o selinho que é entregue equipado e mobiliado. Então, muita modernidade, muita forma orgânica, inclusive nos bancos aqui assinados. A gente vai ver muito desses bambus. Qual a ideia do bambu? Que ele quebre um pouco a visão, que não fique uma coisa tão exposta. Então, a pessoa que estiver lá dentro, ela consegue ver quem está do outro lado, mas tem uma quebra da visão. E tem esse piso aqui também, uma pedra natural. O nome é Cacão do piso. Achava que cacão era um macaco, mas eu fui descobrir que é um piso também. Então, tudo isso vai trazendo modernidade para o empreendimento. O lobby da terminação 1 e 2, a gente vai ver mais para frente que são 4 unidades por andar, e cada unidade tem um elevador. Tá? Então, da terminação 1 e 2, 2 elevadores, terminação 3, um elevador, terminação 4, outro elevador, além do elevador de serviço. Então, muita modernidade também no lobby de acesso da 1 e 2, muita curva, né, nos tapetes, as mesas, trazendo essas formas orgânicas. Essa madeira aqui também, que chama Muxarabi, também traz bastante modernidade em relação ao empreendimento. Seguindo, o lobby da terminação 3, a ideia é igual, muita forma orgânica, arredondada. Lobby da terminação 4. E aí a gente segue para a parte das piscinas. Então eu tenho toda essa parte que é entregue exatamente como está aqui. A gente tem essa ilha que fica aqui na próxima à piscina infantil. Logo ao lado eu tenho a piscina adulto. E a gente vai ver também algumas árvores frutíferas. E o paisagismo ele vai abraçar o empreendimento como um todo. Então quando eu abrir a planta, a gente vai conseguir visualizar o paisagismo em todo o entorno do empreendimento. Seguindo, eu tenho as piscinas infantis, então tudo isso é entregue, né, todas essas plantas, da forma que está aqui. Essa é a piscina infantil, do lado aqui eu tenho essa parte de prainha, então as cadeiras, espreguiçadeiras, tudo a gente entrega também. O gazebo, todo o vidro aqui é minimalista, então eu não tenho divisória, justamente para que se consiga contemplar o mar. Seguindo, a piscina adulto, então aqui a gente já consegue ver essas árvores frutíferas. Eu vou confirmar, se eu não me engano, é 17 metros de raia que tem a piscina. Parte da prainha, aqui ao lado também. O solário, um espaço que a gente entrega as espreguiçadeiras para tomar um sol, contemplar a vista. Aqui o lounge da piscina, então no nascer do sol. E o tempo inteiro o folder tenta trazer experiência. Então, por isso que a gente coloca o nascer do sol, para que o cliente já vá se imaginando como seria ele viver lá dentro. Fitness, e o que é interessante do fitness, né? A gente foi entender algumas tendências que acontecem hoje em dia. Antigamente, o cliente ele tinha a academia do prédio como um ponto de apoio. Então, se ele quisesse treinar num domingo e a academia dele não tivesse aberta, ele usava do prédio. Hoje a coisa mudou. O cliente traz o personal dele para treinar dentro do empreendimento. Então ele usufrui as coisas que o prédio oferece. Para isso, a gente precisa modernizar e deixar as academias mais equipadas. E assim a gente vem fazendo. Então, equipamento, tudo de altíssima tecnologia, então tem esteira, escada, bicicleta vertical, bicicleta horizontal, tudo muito bem equipado. Além disso, eu tenho um spa, que é um outro ponto também, então o cliente quer relaxar, tomar um banho de sais, e eu tenho aqui também a parte da massagem. Então, é outra coisa, então eu tenho um fisioterapeuta, ou eu faço acupuntura. Então, ia lá o fisioterapeuta com uma maca, montava a maca no meio da sala do cliente e fazia lá a massagem, quiropraxia ou acupuntura no meio da sala. Aqui não, ele tem um espaço próprio para isso. Então, o cliente pode trazer o fisioterapeuta dele e usar um espaço reservado para isso. Não precisa
está usando o espaço do apartamento. Um outro espaço que a gente chama de beauty, que é para o cliente, se ele quiser levar o barbeiro, o cabeleireiro, ele pode ir lá fazer a barba, cortar o cabelo. A esposa também, se tiver alguma premiação, teve o prêmio Master ADM. Muitas mulheres, elas chamam a maquiadora ou a cabeleireira para fazer dentro de casa. Então, para não ter que ficar dentro de casa, tem um espaço próprio para isso. Tudo para facilitar o dia a dia. O tempo inteiro a gente vai estudando o comportamento para entender o que é o mais útil para esses clientes. Então, é dessa forma que a gente vai modernizando os espaços. A gente tem também aqui um espaço office. Então, eu vou fechar mais vou comprar mais um produto, uma unidade, vou receber aqui meu corretor, ou vou receber um advogado, então não preciso receber dentro da minha casa. Eu tenho espaço próprio para isso. Ou hoje em dia tem muita reunião online, também tem um espaço para se fazer essas reuniões. Não preciso usar dentro de casa. Aqui é o espaço infantil, então a gente tem piscina de bolinha, tudo entregue, equipado e mobiliado da mesma forma que vocês estão vendo. Tá? E isso é um atrativo a mais, esse espaço infantil, por quê? Principalmente em época de férias. Então, muitas vezes o condomínio faz o quê? Contrata um recreador, e aí o recreador vai lá e dá atividade para as crianças nas férias, para gastar energia. Então, volto a falar, é a ideia de estudar comportamento. Na frente do espaço anterior, a gente tem aqui o playground, então também pensado pelo Cardim, todos esses equipamentos, tudo pensado por ele, ainda assim na parte infantil. E a gente tem aqui também o espaço pet. Pet, toda vez que eu vou falar sobre pet, eu sempre faço uma pausa, porque a gente precisa entender o que está acontecendo no mercado. Saiu uma reportagem no final do ano passado que os produtos vendidos na China para pets ultrapassaram a venda dos produtos vendidos para recém-nascidos. O que isso quer dizer? Que é uma mudança de comportamento da sociedade. Tem inúmeras variáveis na pesquisa, mas é uma mudança de comportamento da sociedade. Em vez de ter filho, muitas pessoas estão preferindo ter pet. E aí, pessoal, os pets hoje, eles são como filhos. Então, é até curioso. Outro dia eu estava com um amigo, e aí eu vi uma postagem dele, que o cachorro dele estava com uma mochila nas costas. Eu falei assim, que isso, teu cachorro de mochila? Ele, não, Rafa, ele está indo para a creche. Eu falei assim, não estou acreditando. Rafa, ele vai para a creche. Eu falei, não é possível. Aí ele me mandou uma foto do boletim do cachorro. Eu falei, quê? Ele sociabiliza pouco, tem que sociabilizar. Eu falei, eu não estou acreditando. Quase caiu no chão e tem uma convulsão, né? A gente não acredita o que acontece. Tem uma história para compartilhar aí, Rodrigão? Não foi você não, não foi o Rodrigo não. Sério? Para não falarem que eu estou mentindo. Acho que é ele que quer falar. A integração de todo mundo aqui. Todo mundo se auxilia para vir aqui, né? Bom dia. E você falou aí, cara, um negócio que eu também fiquei surpreso. Eu conheci uma moça aí uns 3 meses atrás e ela tem um desses cachorrinhos aí, criado a leite ninho, né? E aí, velho, ela me falou isso, que ia levar o cachorro para a creche. E aí eu fiquei surpreso igual você. Aí, para surpreender mais ainda, ela falou, olha, hoje é o dia da alfabetização. Entendeu? Alfabetização com o boletim lá do bicho. Eu falei, o mundo acabou mesmo, irmão. Para não acharem que eu estou mentindo, né? E qual é a ideia disso? Independente de gostar ou não de cachorro, a gente que trabalha com vendas, a gente não julga. A gente entende e aí atende. Se a pessoa gosta de pet, ou se ela tem pet, você vai lá ao encontro do cliente. E é importante o Instagram para isso, porque bem provavelmente quem tem pet vai postar lá no Instagram o nome do pet, né? Qual o nome do seu, Eusébio? Gael? Então, olha, tem a foto lá do Eusébio com o Gael. Então, se eu falar assim, oi, Eusébio, vou te atender, tudo certo? Confirmado, sim. O Gael vai,
ele vai ficar todo felizão. Ah, vai. Legal. Aí eu levo uma água natural e lacrada, abro na frente do Eusébio, esse daqui é pro Gael. Por que eu falo água natural e lacrada? Porque se você levar uma água e já tiver aberta, pode ser que o dono fale para você, meu cachorro não toma qualquer água não. Então, por isso que é importante abrir na frente. Eu brinco, pessoal, mas é uma série de coisas que vai gerar rapport com o cliente. Então, isso tudo vai começar a gerar proximidade. Outro ponto, se vocês têm um escritório, tenha lá uma tigelinha de cachorro para receber. Né? Lá em São Paulo, tem cachorro assinando contrato. Que sentido? A proprietária, a dona do cachorro, levou ele para ver o apartamento, e aí ela falou, ele gostou, então a gente vai comprar. Aí ela comprou, a via de contrato dela, o cachorro assinou, botou a patinha lá e puf, tá a patinha do cachorro lá, rubricada, molhou na tinta, e tem a via de contrato dela assinada pelo cachorro, com a patinha dele lá, porque ele que aprovou. E aí a gente começa a falar, que loucura. Volto a dizer, vendedor não julga, só entende e atende. Né? Então, aí a discussão vai longe aqui, né? Enfim, então, um outro ponto, tem unidades em São Paulo que são 3 quartos, por exemplo, apartamento de 80 metros quadrados, normalmente as construtoras, o terceiro quarto, que é o menor, elas faziam o quê? Um escritório. Ah, não, aqui é o escritório, para o senhor quiser trabalhar em casa. Lá em São Paulo, eles estão fazendo o terceiro quarto pequeno, o quarto do pet. Ó, aqui é o quarto do pet. A pessoa entra e fala, o quarto do Gael, puxa vida. Comprou para isso? Então, tem um quarto. Aí ela disse, quer ficar aqui, bebê? A cachorra, eu digo, não é possível. Como que fez a cachorra? Pois aí ela disse, agora encontrei o apartamento. E o primeiro quarto, quando estava com o apartamento todo montado, ela me chamou para olhar, cama, tudo. Eu olhei, eu digo, não é possível que esse quarto é da cachorra. Ela disse, é da minha filhota, Meroca. Eu digo, hã? Ué. Pode ser, com ar-condicionado, com tudo. Então, assim, a gente brinca com algumas situações, mas a gente precisa estar atento ao que está acontecendo no mercado, porque muitas vezes isso é um diferencial. Tem um corretor que ele atua lá no Rio Grande do Sul. E a maioria dos clientes dele são estrangeiros, principalmente de descendência alemã. E as pessoas são muito altas. Então, ele tem um carro que ele podia ter lá, ele tem condição financeira para comprar o carro que ele quiser, esportivo, ele tem uma SUV maior, porque ele fala, quando eu for levar o meu cliente atrás, ele fica confortável. Então, a gente precisa começar a entender um monte de detalhe que a gente vai fazendo a diferença na venda. Para isso, a gente precisa estar atento no mercado, o que está acontecendo, o que não está, qual é uma tendência, visitar outras praças, é sempre importante isso. E às vezes, Rafa, eu não tenho como ficar viajando toda hora. Você tem internet. Hoje em dia, com a internet, você acessa tudo em qualquer lugar. A gente tem a quadra recreativa, então o Cardim também pensou, tem aqui jogo de amarelinha, né, a própria quadra futebol aí para o futuro jogador do CRB, CSA ou do ASA, enfim. Também? Oi, pode levar. Se o condomínio deixar, leva o cachorro aí para ficar brincando de amarelinha. Aí, então, como se diz, é a evolução da espécie, né? Interessante. Não. Assim, se for cachorro muito grande, também não? Então, nem sabia dessa informação. Porque antigamente a pessoa perguntava, pode pet no condomínio? Então, hoje em dia, não tem mais essa. Ele não pode prejudicar, mas agora não tem mas não pode. Que aí tem que sair pelo subsolo, né? Mas hoje em dia, pelo que estão falando, não pode mais proibir de ter pet. Não, proíbe. Mas Qualquer tamanho. qualquer tamanho. Pode ser um
um São Bernardo que o cara chega montado em cima do pet. Correto, Rafael. Agora existem regras. Sim. Né? O condomínio tem autonomia de definir as regras, né? Só pode descer pelo elevador de serviço. Tem que sair pelo subsolo. Exatamente. Entendeu? Aí, todos esses pontos. também não é 100% também. Não é largado assim, né? Bagunçado. Ainda tem nossos direitos. Né? Seguindo, a gente tem um espaço bike, cortou um pouco a imagem aqui, a gente tem um pranchário do lado, tá? Nesses espaços, vocês não estão vendo o selo equipado e mobiliado, porque a gente não entrega com as bikes, não entrega com prancha ou com SUP. E aqui a gente consegue visualizar a planta. Então eu tenho acesso, boa, valeu. Eu tenho acesso principal aqui, a entrada para portador de necessidade especial. Eu tenho essa entrada específica para delivery. Então hoje em dia com e-commerce muito forte, a gente tem um espaço específico onde aqui eu tenho alguns lockers e eu tenho um passa-volume para cá. Então é só um quadrado e se eu quiser pegar em mãos, eu pego por ali. Esses empreendimentos, a gente peca muito pela segurança. A gente é extremamente cauteloso quanto à segurança. Guarita blindada, porque o que esse cliente mais quer é segurança. Né? Então, são pessoas muitas vezes visadas, então quanto mais segurança a gente tiver, mais ele vai se sentir confortável. Um outro ponto que eu chamo a atenção aqui também, que a gente fez e teve uma aceitação muito boa, é um espaço para o motorista. Então eu tenho aqui um estar motorista. Então se eu tenho motorista, ele não precisa ficar dentro do carro ou transitando no meio do hall, atrapalhando alguém. Ele fica exatamente aqui e aí a gente entrega com TV, ar-condicionado, sofá, e aí o motorista fica lá tranquilo. No Galba a gente fez isso também, e eu atendi um cliente lá, e o cliente falou, poxa, que legal, eu não tenho motorista, mas é uma coisa que me incomoda onde eu moro, porque fica um transitar de motorista no meio do hall principal, então aqui pelo menos eles vão ter o canto deles. E aí a gente tem todo esse complexo das piscinas, seguido a academia, toda a parte infantil, né, inclusive com o espaço do pet, a parte de massagem, spa. Então, ficou uma área de lazer muito confortável nesse Pilotis. E a gente, além da área de lazer do Pilotis, 5. 4 sociais e 1 de serviço. Pecar pelo excesso, vamos embora. E aí a gente fez um pavimento inteiro de lazer, além do que a gente tem no Pilotis. Então, como eu falei no início, o ator principal é o Mar de Maceió. Então tem aqui o lounge gourmet, e o tempo inteiro a gente vai ter muito lounge, justamente para o cliente contemplar o mar. Eu tenho o espaço gourmet, então eu entrego com forno, cooktop, micro-ondas, todo climatizado, ele é exatamente da forma que está aqui. E esse cliente é interessante, porque muitos desses clientes, quando a gente consegue fazer ele entender o conceito, ele não pergunta preço. Né? A gente já vendeu algumas unidades, o desconto maior que a gente deu foi de 4%. Porque o cliente comprou 2, e nem foi esse. Né? Foi outro cliente. A gente deu 4% porque ele tinha uma condição de pagamento mais agressiva. Mas até um cliente que comprou 2 coberturas e um apartamento tipo, ainda assim a negociação ficou acho que em 2,5% de desconto. Quando o cliente entende o projeto, ele não vai discutir desconto. Por quê? Porque ele tem condição. Né? Então, quando ele entende, ele compra. Claro, o cliente vai te perguntar, consegue melhorar aqui? Não, poxa, 11 milhões, o que você consegue melhorar aqui? Enfim, mais para frente eu vou até contar um caso de uma das vendas que o cliente ficou batendo na negociação. Mas é um produto que a gente lá na V2 tem claro que lá em agosto de 2028, que é quando a gente entregar, não vai ter para quem queira. Eu estou falando que um produto de 11 milhões não vai ter para quem queira. Vai ter gente lá se batendo para comprar de terceiros. Se eu saio do gourmet aqui, eu dou acesso a essa praça, por quê? Se for fazer algum evento, e aí eu contratei algum buffet, o buffet não precisa entrar lá por dentro, ele pode entrar aqui por essa praça.
tá? Então fica uma coisa mais restrita. O tempo inteiro o Cardinho coloca esses balanços, e aí os bambus com a mesma ideia de quebrar a visão. São balanços instagramáveis. Eu tenho a confraria, né? No caso o lounge da confraria, e aqui sim a confraria. Então espaço aí para tomar cerveja, tomar um vinho, bater um papo, enfim, colocar as ideias em dia. A gente fez esse espaço também, foi muito bem aceito no V2 no iate, que é um café. Então a gente já entrega com a cafeteira. Vamos deixar alguns cafezinhos aí de 87 pontos, igual eu falei. Então um espaço todo equipado, sempre o mar protagonista do empreendimento, o lounge do café para dar um apoio ao café, e aí a gente tem o Spot Bar. É um espaço que 117 metros quadrados, junto ao Spot Bar com jogos. Então aqui sim, para assistir o jogo aí do CRB, assistir o jogo do time preferido, do CSA, do ASA, enfim. Então tem essas poltronas. Aqui é a visão de outro ângulo, então a gente entrega com geladeira, TV, do jeito que vocês estão vendo aí. Inclusive, o Gal Bacioli, a gente entregou até com enxoval. Então você vai lá no Espaço Gourmet, tinha uns pratos do Espaço Gourmet, e não eram qualquer pratos, eram pratos feitos pela Rosa Piatti. Então a Rosa Piatti fez exclusivamente um kit de pratos para o Gal Bacioli, né? Eu ganhei também. Aí a gente tem aqui o espaço de jogos, então mesa de sinuca, um espaço de jogos aí para jogar um poker, joga dominó, aqui jogo de carteado, e a gente vai ver que tem muita cervejeira, adega. Por quê? É um espaço para confraternizar. Então vamos embora trabalhar o fígado, né? Aqui a gente tem jogos team. Então para a molecada mais nova, a gente já vai entregar aqui um videogame. Se fosse entregar hoje, bem provavelmente seria um Xbox ou um PS5. Tenho aqui a mesinha de ping-pong, aquele joguinho de disco. E aqui o Pebolim, que é Totó, né? O nome mais conhecido aqui. Então, a mesinha. A gente tem o cinema, e não chamo de home cine. Não é cinema em casa, a gente chama de cinema, porque é exatamente as poltronas, igual uma sala prime de cinema, a gente entrega. Então as poltronas, o desnível da mesa, a gente não coloca projetor, porque daqui 4 anos a gente não sabe como vai estar a tecnologia. Hoje tem um equipamento que deve ser do tamanho desse passador, que você coloca ele rente à parede e ele projeta em altíssima qualidade o filme ou o que você for assistir. Então, se fosse hoje, seria esse equipamento. Por isso que a gente não coloca projetor. A gente vai ver como vai estar a tecnologia daqui 4 anos. Eu tenho esse espaço, e aí é gostoso falar com o arquiteto, porque eles têm a nomenclatura bonita, né? E eles falam que é um espaço de descompressão. Então, é um espaço lá para o pessoal relaxar, enfim, bater papo, todo gramado. E aí também a gente coloca os bambus justamente com a ideia de quebrar a visão. Eu falei no início sobre o paisagismo abraçar o empreendimento. Então a gente consegue ver muito claro o paisagismo. Tenho o espaço gourmet com o lounge gourmet. Essa parte dos balanços e do bambu, elas ficam no pavimento inteiro. Então tenho aqui também a confraria com lounge confraria, o café com lounge café. Eu tenho aquela praça que é justamente, se quiser ter algum serviço, alguma entrega para o gourmet, que acesse por aqui. A parte dos jovens, né, jogos, Sport Bar, e a parte da meninada, que aí tem o cinema e o jogos team também. Seguindo, e aí o tempo inteiro, quando a gente muda de pavimento, sempre a gente vem com uma imagem conceito. Então, a anterior era um brinde com um espumante, agora é uma imagem família. O tempo inteiro a venda é conceitual. Então, pessoal, eu vejo muito corretor apegado só em produto. Produto. Quantos quartos tem? 3 suítes. Ó, isso daqui é 3 suítes. Eu vejo vídeo às vezes na internet. Aqui é 3 suítes. Aqui é o banheiro. Aqui é a varanda. A gente precisa mudar essa ideia, né? Às vezes a gente fica só falando característica de produto. A gente precisa se apegar a benefício. O que esse produto vai agregar para mim? E aí é isso
que faz a diferença na venda. Quando a gente entende qual é o problema do cliente e como um produto vai agregar em relação ao benefício, aí a gente começa a falar a língua do cliente e, consequentemente, a venda começa a ser mais facilitada. Então, se eu tenho uma varanda grande, eu vou filmar e falar, olha, para você que gosta de receber amigo, é uma varanda que cabem aí 15 pessoas, 16 pessoas, ela tem 45 metros quadrados só a varanda, é uma varanda gourmet, então se você gosta de cozinhar também, fazer aqui um churrasco, ou preparar alguma coisa para os seus amigos, tomando um bom vinho, assistindo a um jogo que quem gosta. Então isso tudo eu estou fazendo a pessoa se imaginar lá dentro. Eu não chego lá e falo, aqui é a varanda, ponto. Tá? Então a gente tem aqui o pavimento tipo, o tempo inteiro a gente coloca a rosa dos ventos, então aqui é o nascente. Importante a gente sempre ter claro o que é nascente, o que é poente, porque eu canso de ver gente derrapando nisso, e se vocês venderem para um cliente um empreendimento ou um apartamento poente, dizendo que é nascente, esse cara nunca mais esquece de vocês. Tá? Eu lembro uma experiência que eu estava no Dueto, e o Dueto, a terminação nascente era para um lado, e aí a gente estava do outro lado, ou seja, na terminação menos privilegiada, que na V2 a gente não tem poente, é menos privilegiada. E a gente na menos privilegiada, e o cliente perguntou para o corretor, aqui é nascente? E o corretor falou, é. E aí eu com ele, eu ia falar o quê? Se eu falar assim, não, tá doido? Comeu o quê estragado? É do outro lado. Eu ia acabar com a venda dele. Fiquei quieto, aí a cliente olhou na minha pupila e falou assim, aqui é nascente? Eu falei, vou ter que falar, né? Eu falei, a senhora gosta de nascente? Ela falou, gosto. Eu falei, eu vou levar a senhora para um mais nascente que esse. Vamos lá para o outro lado. Aí a gente foi lá para o outro lado. Aí ela, aqui é melhor, mais ventilado. Eu falei, é. Aí o corretor olhou para mim, eu falei, depois a gente troca ideia. E se resolve. Mas é importante se atentar, porque numa dessa pode dar problema. Então eu tenho aqui, ó, terminação 1, 2, 3 e 4. 4 por andar, 5 elevadores, sendo um de serviço, os outros 4 sociais. O paisagismo, o tempo inteiro abraçando o empreendimento. E o que é importante, pessoal? Nesse produto, a gente tem 10 pavimentos tipo mais a cobertura. E eu tenho 37 unidades. 4 por andar. Aí o pessoal fala, ué, Rafa, era para ter 38. Tem alguma coisa errada. Por quê? No meu primeiro andar eu não tenho essa terminação. O meu primeiro andar está da altura de um terceiro. Então eu tenho, nesse primeiro tipo, 301, 302, 303, e aqui eu não tenho. O cinema tem lá um pé direito duplo, né? Os jogos TIM tem um pé direito duplo. A gente tirou essa terminação para distribuir o que eu tinha de metragem lá nas suítes da terminação 1 e 2 e elas ficarem maiores. Tá? Então, se vocês olharem o primeiro pavimento tipo, eu não vou ter a unidade 304. Tá certo? Seguindo, a gente destrincha cada unidade. Então, eu tenho as unidades de terminação 1, 380 metros quadrados, 4 suítes, 4 vagas de garagem. Eu tenho uma varanda com quase 45 metros quadrados. De sala, quase 75 metros quadrados de sala. Dependência completa. Tem uma despensa, lavabo também, entrada social e entrada de serviço. O que a gente tem feito, analisando tendência de mercado. A dependência, o quarto da secretária, a gente não faz mais suíte. A gente faz o quarto da secretária separado. Por quê? Muitos dos clientes hoje, a secretária não dorme mais no apartamento. Então, se ele quiser, se for uma suíte, ele quiser usar isso como uma outra despensa, às vezes fica mais complicado. Então a gente separa, porque aí o cliente usa como melhor convier. Se a secretária for dormir, não tem problema, o banheiro está ao lado. Mas caso ela não durma, ele ganha mais um espaço aí para guardar árvore de Natal, prancha, aí o que quiser, né? Um outro ponto que vocês vão perceber, o piso. Aqui a gente entrega no granito, e aqui a gente entrega aquele piso de madeira. Por que nas suítes a gente fez isso? Porque é muito mais confortável.
Em que sentido? Você está lá dormindo com o ar-condicionado no talo, todo cobertinho. Você acorda para qualquer coisa, quando você pisa no granito, dá aquele gelo. Esse piso você já não sente isso. Então, o tempo inteiro a gente faz o quê? Faz o cliente ter sensação. Então, imagina você lá, sai, levanta da sua cama e pisa. Hoje, quando você pisa, não está gelado, cara? Então, aqui não vai estar. Pode modificar do jeito que quiser. O que a gente tem lá? Eu tenho até 18 meses. A pergunta da Meire é bem pertinente. Rafa, se ele quiser modificar, pode modificar tudo. Né? Ele tem prazo para mandar o projeto. Quando o cliente compra com a gente, ele recebe um e-mail explicando todos os prazos, a gente parabenizando ele pela compra também, mas aí a gente explica todos os prazos para o cliente. Ele tem até 18 meses para as alterações. Claro, dependendo da alteração, a gente consegue ajustar lá. Porque ele manda o projeto, a gente avalia, se tiver custo, a gente devolve para ele quanto que ficou o projeto. Ele aprovando, aí a gente... Isso. Tudo que ele não quiser entra com crédito. E o cálculo é dessa forma. Tá? E aí tem coisa, vamos supor, não, eu não quero essa parede aqui. Aí não tem custo, eu só não subo a parede. Tá? Mas para isso, a gente precisa ser informado antecipadamente. Terminação 2, ela espelha a terminação 1, pois não? Mas se não teria um ajuste de valores, assim, de acordo com o crédito Isso. que já teria? Aí ele pagaria só a diferença, né? Isso, então. Aí ele manda o projeto, aí a gente passa o custo de acordo com o piso. Se for mais em cima e eu já tiver comprado o piso, aí eu dou o piso para ele. Aí eu não tenho o que fazer. Mas no estágio de obra e do jeito que está as vendas, bem provavelmente, eu amo esse produto. Estou quase tatuando ele. Enfim, aí a terminação. Mas esse é diferente, né? Uma venda 11 milhões, o cara fica feliz da vida. 380 metros quadrados, 4 suítes e 4 vagas de garagem. Então ela espelha a terminação 1. Então a gente consegue ver aqui mesma metragem. Então eu tenho uma suíte master gigantesca. Todas as unidades têm o banheiro senhor e senhora. Isso para esse público é um diferencial. Evita briga de casal. Né? Não, a pia é uma bagunça, tem um monte de pelo de barba. Não, a pia tem um monte de creme, não sei o quê. Então aqui a gente facilita isso. E ficou uma suíte bem generosa. E aí, para a gente entender como é detalhe, a gente estava negociando com um cliente que ele comprou uma terminação 2, e ele falando sobre os concorrentes que a gente tem. Aí ele falando assim, não, mas... eu amo acordar e ver o mar, eu amo acordar e ver o mar, e ele falava o tempo inteiro sobre isso, porque quando a gente passou a imagem, eu amo o mar. Eu falei, não tem preço, né, acordar e ver o mar. Ele, não. Falei, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Os concorrentes têm essa visão do mar igual você vai ter? Porque eu vou ter esquadria, inclusive na quina, quebrando, né, do piso ao teto. Tem? Ele falou, não, nenhuma. Então, aqui tem. Aí ele começou a negociar. Aí eu falei assim, quanto custa você ver o mar? A gente está brigando aí por 3%, que você está me pedindo de desconto. Quanto custa? Tem outro projeto? Não. E aí você vai ficar de fora por causa de 3%? Assim, mas rapaz, 3% para vocês é mais tranquilo. Aí eu falo, mas ele sabe que vai vender, porque vai vir outro cara querendo ver o mar e vai comprar. E a terminação que você quer é excelente, então... Você acha que vale a pena você ficar de fora? Aí o cara foi para lá, foi para cá, foi para lá, foi para cá, falou pro corretor assim, não, então eu vou pensar, acho que não dá para mim não. Foi embora, deu 10 minutos, o corretor me ligou, Rafa, tá fechado, a proposta tá aí. Por quê? A gente conseguiu mostrar o benefício desse produto para o cliente. Eu não fiquei falando, olha, é o Ricardo Cardim que fez o paisagismo, porque ele às vezes nem sabe quem é Ricardo Cardim, ou ele nem liga para a planta. Então eu preciso falar do que é importante para ele. Tá? Então sempre digo isso, pessoal. Às vezes a gente está lá falando porque eu acho bonito a varanda ser gigante e o cliente está preocupado com a suíte, com o banheiro da suíte. E eu lá, olha essa varanda, e o cliente pensando em outra coisa. Então a gente precisa falar sobre benefício para esse cliente. Então mesma coisa em relação à suíte.
E aí a gente vai para a perspectiva, então é uma vista espetacular, e o tamanho da varanda, as varandas são gourmets, então tem ponto de água e gás. Então, para a gente ver como a pessoa consegue receber muito bem, e a gente até coloca aqui o farol, então vai dar para ver o farol lá da vista. O estar e jantar da terminação, então todo ambientado pela BIA, isso facilita com que o cliente entenda, porque tem muito cliente que você fala assim, essa sala aqui tem 50 metros quadrados, e tem cliente que você fala assim, essa sala aqui tem 5 metros quadrados. Ele vai falar, que legal, ele não faz ideia do que é metragem. Agora se eu falo para ele, olha, você pode receber 20 pessoas na sua varanda, ele, pô, legal, bacana, agora eu entendo. Então, estar e jantar da terminação 2, a suíte, então a gente consegue ver aqui como a esquadria do piso ao teto faz toda a diferença, e o tempo inteiro esses empreendimentos de luxo, qual é a ideia deles? É trazer a sensação de casa. Então é como se fossem casas suspensas. E aí eu coloco janela do piso ao teto e paisagismo, porque aí a pessoa olha, vê lá o jardim, então ela tem a sensação de estar numa casa. Um pé direito mais alto, aqui deve ter 2,85, vai ter mais ou menos o pé direito. Se vocês forem no Galba, ele beira 2,90, então vocês vão ver como é alto, né, o pé direito. Então isso tudo traz grandeza para o empreendimento. Terminação 3, aproximadamente aí 250 metros quadrados, 4 suítes, 3 vagas de garagem. Então a gente tem aqui também uma varanda com 23 metros quadrados, a sala de quase 50 metros quadrados. A gente consegue ver também o quarto da secretária, e aí o banheiro fica logo aqui ao lado, a parte da despensa, o lavabo também, a suíte master com banheiro ele e ela, e aí eu tenho as outras 4 suítes, e sempre eu reforço toda essa parte do jardim, tudo com automação. Terminação 3, eu não tenho mais, tá? Vendemos 100% dessa terminação 3, que é a que fica olhando para José Lages. E até alguns corretores às vezes me perguntam, né? Ô Rafa, aonde estão esses clientes? O que eles comem? Aonde se escondem, né? Esses clientes, eles estão mais perto do que a gente imagina. Maceió, ela engana e engana muito. Muitas pessoas falam assim, não, pessoa que comprou cobertura, não é daqui não. Não, pessoa que compra esse empreendimento, não é daqui não. A gente só vendeu o Galbacioli para gente de Alagoas. A gente só vendeu esse produto para gente de Alagoas. Por que eu falo que Maceió engana? Um cliente que ganha 20, 25 mil e um que ganha 1 milhão por mês, eles frequentam os mesmos lugares. Eles frequentam Le Corbusier, Maria Antonieta, Acuaba. Então você olha para ele lá, você não acha que ele tem o dinheiro que ele tem. O que muda? É a lancha que ele tem, as viagens que ele faz. Mas por isso, por Maceió ser uma cidade de muro baixo, que todo mundo se conhece, às vezes a gente subestima. E é uma cidade que tem um potencial gigantesco para esses produtos de alto padrão. A V2 trabalha muito mais com alto padrão. Veio pandemia, veio o que for, continua vendendo. Vem governo A, governo B, continua vendendo. Eu sempre digo isso. Independente dos outros, a gente faça o nosso. Então, a gente trabalhe, faça o que tem que ser feito, que o resultado aparece. Então, esse cliente, ele está muito mais perto. E como a gente faz para chegar nele? Já que um produto desse não é todo dia que a gente vende de 11 milhões. Primeiro ponto, esse cliente, bem provavelmente, ele não vai chegar diretamente em você comprando um produto de 11 milhões. Por quê? Ele deve ter um corretor de confiança, que já atende ele há muito tempo. E como que você vai fazer para ser o corretor de confiança dele? Ele, quando for comprar um produto para investimento, um quarto-sala, um estúdio, é você fazer um trabalho diferenciado. Quando ele for comprar um produto para a filha dele, de 3 suítes, ou 2 suítes, ou para o filho, você fazer um trabalho diferenciado. Então, em toda venda que você faz, você tem a chance de estar perto desse cliente. Para isso, você precisa fazer diferente. Muitas vezes, a gente subestima e atende como se fosse um Ctrl-C, Ctrl-V. Vendi, próximo. Vendi, próximo. E aí que está a diferença. Esses clientes, eles têm muita gente bajulando eles.
Então, quando vocês venderem, é importante vocês fazerem um trabalho diferente. Em que sentido? Quando você tiver com um cara desse, poxa, o que você gosta de fazer? Qual é o seu hobby? Faça perguntas que não tem nada a ver. Perguntei aqui para o cliente Eusébio, que é um cliente potencial, para o Galbo, para o Lages, que vai comprar de 11 milhões. Que você gosta de jogar tênis? Pô, que legal. Fiz uma venda menor para ele, mas eu posso dar aí uma roupa da Lacoste para ele jogar tênis, ou entrei no Instagram dele, vi que ele gosta, sei lá, de jogar com blusa da Hugo Boss, dou uma roupa dessa. Ele vai olhar para mim e falar, caraca, que irado. E toda vez que ele for jogar lá, ele vai lembrar. Vendi um pouquinho melhor, dou uma raquete mais moderna, do estilo da que ele gosta, né? Vendi um pouquinho melhor, dou uma passagem com hospedagem para o Rio Open, que vai acontecer em tal dia. Rafa, mas quanto custa isso? Sei lá, se eu fosse gastar 10 mil, eu vendi 11 milhões. É 10 mil para uma comissão de 600. E a gente fica se amarrando. Aí o que o corretor faz? Toda venda que ele faz, ele dá uma cestinha do Palato, com o queijinho e o vinho. Aí a gente dá para o cliente tem intolerância à lactose. Aí o queijo vai tudo para não sei quem. O cliente não bebe, aí o vinho vai para não sei quem. E que marca eu deixo para ele? Nenhuma. E às vezes, esses clientes, eles têm tudo. Então, quando a gente consegue identificar algo que ele goste, às vezes é uma coisa pequena. Então, você dá uma munhequeira para ele, com o nome dele lá, putz, você mandou fazer. O cara fala, minha munhequeira dá sorte. Toda vez que ele botar, ele vai lembrar de quem? De mim. E quanto custa uma munhequeira? Você pagando caro, R$150. Um produto qualquer, você consegue dar uma munhequeira de comissão. Só que o que a gente faz, entra numa mesma coisa, entra num Ctrl+C, Ctrl+V e a gente fica fazendo as mesmas coisas. Um outro ponto que eu canso de ver lá na V2, quando o cliente assina o contrato, o corretor some. Um produto desse, eu falei que eu vou entregar em 2028. E aí o corretor que vendeu, o que ele está fazendo? A cada 2 meses, a cada 3 meses... Por que ele não vai na obra? Por que ele não me pergunta como é o tapume novo? Como não é? Para falar para o cliente, olha o tapume como mudou, olha o que eles vão fazer, olha o que não sei o quê. Eu manter o relacionamento com esse cliente. Só a V2 mantém as unidades na tabela, aplicando reajuste, mesmo que ela tenha sido vendida. E isso facilita muito a nossa relação com o cliente, mostrando para ele, olha aqui o teu investimento, quanto que está valorizando. Porque as outras tudo retiram da planilha. Será por quê, né? Enfim. Vamos. A nossa ideia é sempre facilitar cada vez mais para vocês corretores. Então eu vou ter a gente está discutindo sobre estágio de obra. Se vocês me mandarem mensagem a cada 3 meses, eu mando o relatório de obras do prédio. E isso pode ser um motivo para você conseguir startar uma venda ou para você realimentar o cliente que você já vendeu. Porque um cliente desse, você faz um bom serviço, ele não só recompra, como ele te indica para todo mundo. Esse cliente que ele está falando, eu acho que é de fora. É daqui? Então é outro que eu estou na cabeça. Aí. Esse que é o bom. Então, aí você fez um bom trabalho. Você conseguiu mostrar o conceito. Que milagres o quê? Vamos para o V2. Mas é importante a gente entender. Então, eu tenho um caso lá de cliente que num período de 5 meses comprou 3 produtos, um com cada corretor diferente. A culpa é do cliente? Ou será que o corretor que não conseguiu fidelizar? Ô, professor Rafa. Opa. Por favor. Você é professor para mim, viu? Quero lhe perguntar uma coisa. O conhecimento técnico, para a gente, é bem difícil. Você tem da fundação até a conclusão. Aí eu pergunto a você, eu levando o cliente para você. Você está todas essas dicas aí, determinação do começo ao fim, a comissão integral. Sim. Você não tira nada da gente. Eu participando da venda ou não, a comissão é 100% de vocês. É porque, veja bem. Eu sou o melhor parceiro.
Porque eu não levo R$1 Você, de vocês. É porque o conhecimento aí, você tem conhecimento da base de tudo, material, o que vai ser entregue quando tiver concluído, né, a questão da evolução, né, tecnológica. A gente não tem esse conhecimento assim. Né? A minha cabeça já não cabe tanta coisa como a tua, né, cara? Facilita. Aí você vou levar para tua, viu, cara? Agora. Não, então, e isso é legal. Eu quero saber a comissão integral. Né, integral. Eu recebo da V2, graças a Deus, estou muito feliz com o salário que eu tenho lá. Tem um simples detalhe também. Eu posso levar o cara para ele conhecer a coisa. Pode ser que ele não compre naquele momento. Também não tem problema. Também não, zero. Beleza. Entendam, eu sou a pessoa da venda lá. O cara comprando ou não, eu sei que a gente tá sujeito a acontecer isso. Se todo mundo que sentar comprar na mesa, aí a gente tá feliz demais. Você é o pai da criança. E o que é importante? Eu acho que é legal falar isso, né? Poxa, então eu levo o cliente. Toda vez que o corretor vai me levar cliente, eu sei que às vezes eu sou chato, mas eu fico apertando. Por quê? Quanto mais evoluído tiver o mercado, melhor é para todo mundo. Tem corretor que fala assim para mim, Rafa, e o desconto? Aí eu falo assim, qual unidade o cliente quer? Não sei. Como que ele quer pagar? Não sei. Quanto é de sinal? Não sei. Por que ele quer comprar o produto? Não sei. Então, assim, eu posso atender o cliente? Posso. Quem vai ser a referência do cliente? Você, corretor, ou eu? Eu. Não tem problema, a V2 não vende direto. Se esse cliente, aconteceu isso, o cliente comprou e aí ele voltou, direto em mim. Eu ajustei condição para ele e falei, ó, assim, acho que aprova tudo e avisei o corretor dele, que é o que tinha feito a primeira venda. Só que na quarta compra, esse cliente falou para mim assim, ó, não avise o corretor porque eu tenho outro. E aí? Aí você que é o corretor não gerou credibilidade e perdeu um cliente espetacular. E eu posso fazer o quê? Nada. Então, é legal levar o cliente, os comerciais da construtora, sim, para falar de produto. A gente pode destravar uma venda? Claro que pode. Muitas vezes a venda agarra e tem cliente que fala assim, não, eu quero falar com a construtora, eu quero falar com a construtora. Não tem problema, mas é importante vocês serem a referência desse cliente também. Porque senão ele perde isso. Ele vai ver vocês como só um atravessador. E o que a gente faz com o atravessador? Fora. É melhor eu falar direto. Meu herói. Ó, senhores, a nossa profissão, ela é estigmatizada como... Aqui, todo mundo, acho que eu sou o mais novo aqui, se bobear. Todos sabemos aqui que nossa profissão é estigmatizada como uma pessoa que é oportunista. As pessoas nem enxergam a gente como profissionais. E aí a gente vem, ao longo dos anos, lutando muito para tentar mudar isso. Vou falar da V2, eu tenho um carinho especial pela essa construtora, e não é só pelo Rafael que está aqui, não tem esse negócio de rasgação de seda, não. É pela filosofia e respeito do trabalho dessa construtora conosco. Eu tinha acabado de chegar aqui, estava no primeiro plantão, isso me marcou porque foi o primeiro plantão que eu comecei trabalhando na Márcio Raposo, naquele produto ali... Me lembra aí, Rafael? Não, era na obra mesmo, bicho. Aquele ali perto da Sandoval. Quanto tempo faz? Faz uns 2 anos e meio. Hype? Exato. Era no Hype. Tava eu lá, o pau quebrando na obra lá, poeira na cara, os caras queimando aquele... Fazer a manta asfáltica, isso, a fumaça na minha cara, poeira. E eu lá sentado na mesinha redonda, sozinho, primeiro dia totalmente perdido. Eu já vinha trabalhando como corretor, mas em Minas Gerais, trabalhei um pouco no Rio também. Então é totalmente diferente daqui, tive que reaprender a trabalhar aqui. E aí chegou de repente um casal, cara. Do nada assim, chegaram no meio daquela confusão. E aí o casal virou e falou assim, ó, a gente foi lá na construtora e mandaram vir aqui que tinha um corretor aqui. Agora digam-me, onde tem outra construtora que faria isso? E agora mais ainda, porque saiu uma decisão no TRF1 que a construtora pode vender
seus produtos e cresce ainda por cima. É isso. Obrigado. E obrigado também. Assim, o que a gente precisa entender? A parceria com vocês, toda vez, desde que eu entrei na V2, eu acho que é por isso que casou tanto, porque vocês, corretores, são os clientes mais importantes de todas as construtoras. Porque um construtor sozinho, ele é uma pessoa só. Um cliente que eu fidelize, ele compra quantos imóveis em vida? 1,4. E o corretor, quantos imóveis em vida ele vende? Então, com quem que eu quero me indispor? Com o cliente. Ele, beleza, ele é o que paga, mas assim, ele vai ter que respeitar a regra da construtora. Então, para isso também, igual ele iniciou, que a profissão é mal vista, está mudando bastante. A gente vê empresários, ator da Globo virando corretor, a coisa está mudando, mas a gente precisa se profissionalizar cada vez mais. E é uma profissão que ela te exige muito. Você tem que ser corretor de imóveis, tem que entender de economia, tem que entender de investimento, tem que entender de psicologia, porque tem uns doidos que, minha Nossa Senhora. Então, assim, é uma profissão que ela te exige muito. Então, vocês também precisam ter uma carga emocional, né? Teve uma negociação lá que o cliente pagou, assinou contrato, isso numa sexta-feira. Aí o corretor, Rafa, me dá a chave, porque a sogra quer ir no sábado. Eu dei a chave. Quando a sogra chegou lá, derrubou o negócio. E por 7 dias, por lei, ela pode desistir sem nenhum custo. E aí o corretor perdeu o negócio. E o corretor, Rafa, e agora? Eu falei, não sei, eu e você, a gente chora, velho. Perdeu. Né? Aconteceu de novo, aí o corretor, Rafa, me dá a chave. Falei, consigo te dar daqui a 7 dias. Eu calculei, né? No 8º dia eu consigo te dar dia tal a chave, porque os caras estão limpando para não dar uma impressão ruim. O corretor, tá bom. Aí falei, agora eu não apanho mais. Pelo menos eu e o corretor a gente vai sair com a comissão, né? Mas aí a gente vai aprendendo. Então, eu acho que vocês, corretores, também precisam ter posicionamento, precisam entender o mercado, né? Falar sobre questão econômica, sobre tudo, né? Aí o cliente vai fidelizando. Volto a falar, o cliente precisa entrar na conversa com vocês sabendo um tanto e sair aprendendo mais, seja de investimento, seja de um produto, enfim. Seguindo aqui, no produto a terminação 3, a gente tem essa vista, que aqui passa Sandoval a Rochelas, então também é uma vista espetacular, a vista da sala de jantar da terminação 3, a parte da suíte, também a Bia foi bem caprichosa nesse sentido. E a gente vai para a terminação 4, que são 3 suítes e 3 vagas de garagem. A 4. E aí tem um prédio que é o Beethoven ao lado. A partir do 8º andar, eu já tenho vista por cima do Beethoven. Tanto é que na construtora a gente não vendeu nenhuma terminação 4. Eu falei para eles, fiquem tranquilos. Quando a gente subir o primeiro pavimento, a gente já começa a vender. Quando a gente passar do 8º, aí a gente pode vender bem mais caro. Porque o cliente vai lá e vai falar, eu quero. Né, por conta da vista. Então, talvez mostrar essa visão para o cliente. A terminação 4 são 3 suítes, então ela é exatamente igual à terminação 3. Só que eu tirei uma suíte. Então, são 3 suítes, 3 vagas de garagem, 230 metros quadrados. E eu mantenho o banheiro ele e ela. Tá? Então, todas elas têm essa questão do banheiro ele e ela. E toda a parte da biofilia, né, que é trazer a natureza para dentro do empreendimento, também muito latente. Então, aqui é a vista, no caso é a unidade 804. Eu tenho um espaçamento aqui de quase 8 metros, então também tem essa boca de ventilação, essa vista do mar. Eu falei lá na V2, se vocês quiserem me dar uma terminação dessa, eu aceito, não tem problema nenhum. Né? Não vou fazer desfeita. Então aqui é a sala de jantar da terminação 4, a parte da suíte também da terminação 4, e a gente vai para a cobertura, passo até rapidamente sobre a cobertura, que a gente vendeu as 2 coberturas. Né? Cada cobertura em torno aí de 647 e 643 metros quadrados. Oi? Não sei do que você está dizendo. Quando vendeu, a gente vendeu, no caso, as 2 coberturas e o tipo. Uma negociação
absurdo. Eu acho que foi a maior negociação de venda de apartamento residencial em Alagoas, né? Foi altíssima. Nunca esqueço, era uma quarta-feira, quando a gente aprovou e fechou tudo. Minha esposa chegou em casa umas 6h15, 6h30. Eu já estava com uma garrafa de vinho seca, tomando a segunda. Aí ela, quarta-feira, 6h30, você tá assim? Bêbado? Eu falei assim, Ela, o que aconteceu? Eu falei, nem conto. Senão vai virar bolsa, vai virar sapato, essas coisas. Vou ficar calado aqui. Enfim, então, que é outra coisa que eu sempre digo, que vocês, melhor que eu, sabem a rotina árdua que é do corretor de imóveis. Que vai lá, mostra, vai para o sol, vem para cá, prospecta, aí pega opciona um imóvel de terceiro, aí quando você puxa a proposta, o cara desiste de vender. É uma loucura, né? Então, a gente sabe como é isso. Quando vocês realizam uma venda, vocês precisam se beneficiar, vocês precisam se dar algum brinde. Inconscientemente, o cérebro vai ficar buscando sempre ter aquele benefício para conseguir ter aquele resultado para ser beneficiado. Então, é importante, poxa, conseguir a venda, vai jantar em algum lugar, depende da comissão, vai viajar para algum lugar, né? Enfim, é importante aí vocês se parabenizarem. Aqui a gente vai para o subsolo. Na V2, todas as vagas já são demarcadas, então o cliente compra sabendo onde vai ser a vaga de garagem dele. A gente já entrega com esses box, então tudo demarcado também. Então é box para guardar lá prancha, patinete, o que quiser. Vaga do pavimento garagem, também todas demarcadas. E aí a gente faz o quê? A gente coloca alguns diferenciais no nosso folder. Por quê? Como foi dito aqui, vocês têm muitos imóveis para gravar. Então, se eu conseguir no folder trazer só alguns diferenciais, vocês vão olhar antes do atendimento, relembrar e conseguir fazer um atendimento. Então, a gente coloca aqui os diferenciais. Reconhecimento facial na entrada do empreendimento e também no fitness, spa, beauty, offices, cinema. Então, isso facilita demais. Eu brinco que eu levo os clientes, às vezes, lá no Gal Bacioli, e eu falo, olha, aqui literalmente um sorriso abre portas. Então a gente vai lá, põe o rostinho e a porta se abre. Fechadura com reconhecimento facial na entrada social e digital na entrada de serviço. A parte de onde fica o porteiro, ela é blindada e tem vídeo monitoramento. Entrada exclusiva para entregas e o gerador é full com atenuador acústico nas áreas comuns. Então, acabou a energia, o cara continua lá, vendo futebol, ar-condicionado. Não chega a ser privativo. Da terminação 1 e 2, se eles quiserem fechar, aí pode ficar privativo. Mas a gente entrega aberto. Mas os elevadores também são mais rápidos, então o elevador ele atinge 1,6 metros por segundo. Ó, a lição de casa está em dia. Então, isso traz mais velocidade. Falando um pouco aqui sobre os elevadores, e os elevadores de serviço, eles são maiores que o convencional, então para fazer uma mudança, isso facilita. Infraestrutura para recarga de veículos elétricos, sendo uma vaga por apartamento. Ralo linear na varanda e ralo oculto nos banheiros, fica muito mais bonito esse ralo. Ponto de filtro de água na cozinha. Infraestrutura para torre quente, não sei se todos sabem o que é torre quente, é quando monta lá micro-ondas, forno, aí aquilo a gente chama de torre quente. Infraestrutura para triturador de alimentos. E as portas normalmente entregam as construtoras com 2,10, 2,20. Aqui a gente entrega com 2,40. Fica muito mais imponente. A parte de acessibilidade, a gente é sempre muito cuidadoso, então todos os vãos do apartamento eles são acessíveis. Os banheiros sociais todos adaptados. A cadeira elevatória para o acesso da piscina, rotas acessíveis, né, com as linhas guias e com piso tátil na calçada, vagas de garagem para PCD e comunicação visual acessível para identificar em braille, então, nos espaços. Seguindo, parte acústica. Para quem não sabe, a parte acústica é o primeiro item de reclamação dos clientes. Então, normalmente, a reclamação maior que se acontece no empreendimento é a questão acústica. E a gente, na V2, é muito criterioso com a questão acústica. Então, se tiverem a oportunidade de visitar o Gal Bacioli,
eu consigo apresentar para vocês o tanto que a gente entrega lá no acústico. Porque não adianta eu ter uma janela acústica e aí a porta não é acústica. Não adianta eu ter a janela e a porta e aí a parede não é acústica. Então, tudo isso é um conjunto de coisa. E aí a gente tem uma tabela sobre os decibéis, então até 30 decibéis, né, o aceitável, e em todos os nossos produtos a gente entrega com muito mais. Lá no Galba, janela do piso ao teto, as esquadrias chegam a ser até pesadas por conta da acústica. Por quê? Para superdimensionar a acústica e o cliente não ter esse problema. Então, a gente zela muito por isso. As portas, elas têm o sistema de guilhotina. Então, tem igual uma travinha, quando a porta fecha, desce a guilhotina para não passar ruído por baixo da porta. Até brinco com os clientes lá no Galba Cioli, só é ruim para os românticos, que não vão conseguir pôr a cartinha por baixo da porta, que ela não vai passar. Mas isso tudo facilita, né? Essa questão acústica, espessura das portas, as paredes. Eu tenho uma lã de vidro entre um tijolo e outro, espuma vedando aqui para trazer essa parte acústica. Então, a tubulação tem tratamento acústico. Então, a gente é super cauteloso com essa questão acústica. E um dos pilares da construtora também é a sustentabilidade. Então, a gente tem toda essa questão de automação da irrigação, as torneiras com temporizador, toda a infraestrutura é entregada preparada para ser individualizada, mas não é individualizada. Gestão de energia, a gente tem placa de energia fotovoltaica para o empreendimento e placa de energia solar para aquecimento dos chuveiros. Além de, como eu falei, das placas, a gente tem lixeiras para coleta seletiva de lixo e a gente tem muita área verde, né, com algumas plantas frutíferas. E aí a gente, toda vez que um corretor me pede a tabela, antes disso, falar um pouquinho sobre esse quadro, a gente pegou 3 empreendimentos, desses 3, 2 deles são beira-mar, a gente pegou a metragem real, e aí é uma dificuldade, né, mas a gente conseguiu a área total. Por quê? O que é a área total? É a área que engloba, então, pega a vaga de garagem, a fração da área de lazer, tudo. E eu chamo de área total. A gente é uma das poucas construtoras que coloca a área total na tabela. Por que eu falo isso? Se vocês forem para Balneário Camboriú e visitar um produto, eu tive lá na FG e fui visitar um produto. Perguntei, quanto é um metro quadrado desse produto? Aí a corretora, espera aí que eu vou calcular. Aí na minha cabeça, já tinha feito as contas, estava dando aí em torno de uns 35, 40 mil metros quadrados. Aí ela vira para mim e fala assim, 18 mil. Eu falei, nem a pau. Que conta que você fez para me falar 18? Ela assim, eu peguei a área total e dividi pelo preço. Cheguei nesse valor. Eu falei, que área total? E se a piscina eu não usar, como você calcula assim? Ela, seu apartamento tem 3 suítes. E se uma das suítes você não usar? Eu vou te pagar de volta? Não, tá lá. Você não usa porque não quer, mas está lá. E aonde eu quero chegar com isso? Porque os nossos empreendimentos, a gente pega muito pesado, a gente carrega na área de lazer, a gente coloca muita área de lazer, toda equipada, imobiliada, e aí a gente fez um comparativo com os outros. Então, o que chega mais perto da gente é 10% a menos de área de lazer ou de tudo que tem no empreendimento que entrega. Então, se eu quisesse cobrar 10% mais caro, eu ia empatar com esse. Com os outros, então, começa a ficar mais discrepante, né? Então, por isso que eu falo que às vezes o corretor precisa comparar banana com banana. Não é só é o produto beira-mar aqui e o outro ali, mas o que o outro tem, o que esse tem, ou enfim, o que é de benefício para o cliente. O cliente não usa a área de lazer. Ok, posso ir para o que tem menos, né, a área de lazer, enfim. Mas é importante a gente colocar para a gente justificar tudo que é cobrado dentro do empreendimento. E aí, quando o corretor me pede a tabela, eu mando um link da tabela. Quando vocês abrem, esse é o link. Então, eu tenho aqui a entrega prevista, agosto de 2028. Pode-se gerar um PDF da tabela. Por quê? Se o cliente te pedir a tabela, em vez de mandar o link, mande o PDF. Por quê? Ele até pode tentar reservar lá, que tem um item para ele reservar. Mas vai pedir cresce, aí ele não vai conseguir.
né? Então, mas é sempre mais seguro mandar o PDF da tabela. Quando eu clico em expandir tabela, se for uma tabela até maior, igual a do Galba, conforme eu for rolando ela para baixo, todo o cabeçalho vai acompanhar. Então, se eu clico em expandir, facilita. E a gente colocou um outro item aqui, que é ocultar unidades vendidas. Então, quando eu pego uma tabela do Icon, Torre A, por exemplo, um monte de unidade. Agora eu posso ocultar e só deixo as unidades que estão disponíveis. Se eu quiser consultar a valorização para algum cliente meu, eu tenho tudo lá também disponível. Se eu quiser ser mais rapidinho e só ver o que está disponível, eu só clico em ocultar. Então a gente tem o que está em branquinho, a unidade disponível, laranja reservado e em azul vendido. Vocês vão ter um botão aqui do lado que chama reservar. Então, quando vocês quiserem reservar a unidade, vocês vão clicar lá, vai ter um cadastro com nome, cresce e o telefone de vocês. Vai ter um espaço para preencher proposta, não precisa, pode pular e só dar um aceite. Quando vocês entrarem em reservar, eu recebo uma mensagem no WhatsApp. Ah, o corretor Eusébio reservou a unidade 601 do Mansão José Lages. Aí tem lá para mim, aceitar ou recusar. Aí eu, na hora, ou eu mando um bonequinho lá para o Eusébio, ou eu ligo para ele, Eusébio, e a proposta, você vai puxar quando? Não, Rafa, estou puxando hoje à tarde. Beleza. Não, Rafa, ainda vou sentar com o cliente. Puxa, Eusébio, eu não consigo reservar sem proposta, enfim. E aí eu posso dar recusar ou aceitar. Se eu der o aceite, ele recebe no WhatsApp o número que ele cadastrou lá, ele recebe uma mensagem que foi aceito. Se eu recusar, ele também recebe que a proposta foi recusada. Tá? Então, isso também é uma segurança para o corretor. Por exemplo, estou dando treinamento aqui, eu sei que meu celular deve ter algumas mensagens. Numa delas pode ser pedindo tabela ou atualização. Pelo link está sempre atualizado. Sempre atualizadas as tabelas estão. Não, agora só interno. Logo que lançou até podia, mas eles para ficar uma coisa mais interna da construtora, que se ela quiser abrir, ela abre, senão ela segura, ou ela só fala de valorização, aí fica restrito lá agora. E assim, para a gente é interessante porque a gente consegue mensurar um monte de coisa. Então, toda segunda-feira, quando eu mando mensagem, eu brinco com eles lá. E aí, qual foi o gráfico de visualização das tabelas? Aí o gráfico lá em cima. Porque o corretor lembra de mim que eu fico mandando mensagem, enfim. A gente tem aqui o QR Code das tabelas, se quiserem também podem me pedir, né, não tem problema algum. Queria finalizar, então, agradecendo a presença de todos. O que a gente tem de mais importante é o tempo, eu sempre digo isso, o que a gente tem de mais importante e valioso é o tempo, então, vocês estarem aqui ouvindo um pouquinho, vendo sobre o produto, é uma gratidão enorme para a gente lá da V2. Não acreditem no relato do Rodrigo, né, que a gente só vende direto. Podem fazer o teste. Peçam para alguém ligar lá e tentar comprar direto, que vocês vão ver qual é a conduta. E aí, quando vocês verem, vocês espalhem aí para todo mundo como é a nossa forma de trabalho. Alguns corretores já passaram ali perto do colégio Pingo de Gente, ali na Ponta Verde, próximo ao Lopana, e os corretores às vezes ficam, Rafa, e aí, o que vai ser aqui? Eu recebo o vídeo todo dia daquele tapume, né? Isso, exatamente. Perto do Café da Vila. Oi? Não, aquele tapume não é nosso não, que fecharam uma esquina ali, né? Uma esquina boa. Deve ser clínica, deve ser farmácia, farmácia para todo canto. Do outro lado, eu acho que vai ser uma clínica, né? Que era onde ia ser o Fagá. Acho que vai ser do Bruno ali. Mas a gente, nesse empreendimento, a gente deve lançar, a gente está correndo para isso. Eu não tenho nome, ainda não tenho finalizado metragem, a gente está estudando tipologia, mas bem provavelmente seja apartamentos de estúdio e um quarto, por conta do terreno. Mas é um V2. Eu particularmente, eu não gosto de produto assim, a não ser que você divida o hall. Porque você coloca
estúdio com 3 quartos, então você mistura família com então a gente vai tá estudando esse projeto, a gente vai correr para lançar em agosto, setembro, né? Assim a gente está se esforçando lá. Bem provavelmente eu acho que a gente consiga, porque o senhor Ronald ele é sempre empenhado lá com isso. E aí eu tendo qualquer coisa que vocês tiverem de informação, podem ir falando comigo, o que eu puder ir ajudando, eu fico à disposição. Como eu falei aqui, se tiverem cliente, podem falar comigo, só peço que seja com antecedência, que às vezes minha agenda fica bem apertada. E aí eu entendo que o cliente tem um time também, mas às vezes eu não consigo me desdobrar. E quem não tiver meu telefone, pode falar comigo aqui, né? Vai ser sempre uma satisfação enorme ajudar vocês, corretores. Volto a falar, é uma classe que eu admiro e respeito demais, demais. Então, quando as pessoas falam que é corretor de imóveis, seja aqui em Maceió, muitas vezes eu vou conhecer, mas fora, quando fala sou corretor de imóveis, eu sempre falo, admiro demais sua profissão, parabéns por você chegar e falar para todo mundo que você é corretor de imóveis, que você tem orgulho disso, enfim. Então, parabéns para vocês e obrigado mais uma vez aí pelo tempo e pela paciência. Obrigado. Pessoal, um avisinho rápido. Primeiro, agradecer a todos pela presença mais uma vez. Próxima semana teremos novamente. E avisar que este evento, no máximo em 48 horas, estará na TV Cresce do YouTube. Viu? Houve um pequeno incidente com a empresa com relação ao coffee break. Então, hoje, infelizmente, vamos sair todo mundo com fome. Mas, com certeza, na próxima teremos. Viu? Obrigado a todos. Obrigado, Rafael. Um abraço.